Era mais ou menos ali, ó, final de 2022, início de 2023. Eu tinha dado uma pausa lá no meu canal de cripto no Money Farm porque eu tava meio chateado com algumas coisas que tinham acontecido assim nesse final de ano de 2022. Tava bastante focado em academia. Vocês até viram aqui nesse canal aqui, eu comecei a postar esses vídeos de academia aqui. Foi até aí que eu comecei a criar conteúdo para esse canal. Eu tava voltando da academia e vi que começou a abrir ali, estavam arrumando um espaço ali na avenida principal do bairro onde eu moro e ia começar aulas de jiu-jitsu. E eu sempre quis treinar jiu-jitsu, porque eu já tinha treinado outras lutas, porque eu fui obrigado a treinar, porque eu era muito agressivo na infância. E eu sempre tive essa vontade de treinar jiu-jitsu. Fui lá, me cadastrei no jiu-jitsu e comecei a treinar. E foi aí que eu comecei a ter diversas lições que iam mudar a minha vida para sempre. Não só mudou meu corpo, o jiu-jitsu, mas principalmente o jiu-jitsu mudou e fortaleceu a minha mente, cara. Então, se você quer ter mais disciplina, se você quer ter uma evolução mental ou pessoal, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar com você, te dar o papo reto de como o jiu-jitsu mudou tudo para melhor na minha vida. Bom, vamos lá. Eu, primeiramente, assim que eu entrei no jiu-jitsu, eu já comecei tomando várias lições e, pô, mano, além de porrada, eu aprendi muita coisa ali no jiu-jitsu e tomei várias lições. Por exemplo, eu sempre tive uma postura meio soberba, meio de arrogância, porque eu sempre fui bom de porrada na infância, tá ligado? Nunca levei bola na rua, que eu já treinava outras coisas, Muay Thai, capoeira, já fiz muita esporte de combate e eu sempre fui tipo, mano, brabo. Então eu entrei no jiu-jitsu com aquela postura de soberba, de tipo, porra, esses menor aí vai passar mal com o pai, caralho. Assisto vários vídeos aí, ó, de UFC, assisto várias lutas. Cheguei lá, mano, primeira lição que eu aprendi foi a humildade. Porque eu fui arrebentado, eu fui amassado de todas as formas possíveis por crianças de 12 a 15 anos, adulto, mano, velhos, mulheres, todo mundo me arrebentou de todas as formas possíveis. E foi aí que eu aprendi a primeira lição da humildade, mano, de você ser humilde e não se achar melhor do que os outros, muito menos sem ser. A primeira lição que eu tive quando eu entrei assim para começar a treinar jiu-jitsu foi a questão da humildade. E essa de longe nem foi assim a lição que realmente tipo mudou a minha vida da água pro vinho, que é o que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Mas beleza, mano. Você vai desenvolvendo ali, fui aprendendo, treinando. Uma coisa que eu desenvolvi bastante também no jiu-jitsu foi a resiliência de, pô, mano, é difícil. Vou ser sincero pra vocês aqui. É muito difícil você ir pra um lugar todo dia e apanhar, mano. E apanhar. E foi meses, meses, mano. Meses, meses, meses eu indo, apanhava, ia no outro dia, apanhava mais, no outro dia apanhava muito mais do que os outros dias, no outro eu ia lá e apanhava de uma forma diferente que eu nunca pensei que eu ia apanhar. E era amassado, 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 amassado. No outro dia eu ia também e era amassado. E depois de, mano, semanas indo, eu fui um dia e não fui tão amassado quanto eu era amassado, tá ligado? E foi assim até eu começar a ter uma noção de como que era, o que funcionava. E aí foi a outra lição que eu tive no jiu-jitsu, além da resiliência de você ter a coragem de ir lá, tá sempre mesmo sabendo que você vai apanhar, você continuar indo pra você ir evoluindo. Isso começou a despertar em mim uma grande disciplina, porque na minha vida eu nunca fui um cara muito disciplinado, nunca gostei de ir pra escola, repeti vários anos por não ir pra escola, nunca foi por causa de nota, foi só porque eu não ia pra escola, eu sempre fui viciado em jogo RPG, tá ligado? Ficava em casa jogando meu joguinho RPG e não gostava de ir pra escola, odeio horários, sempre fui muito ruim em cumprir horários e o jiu-jitsu me obrigou a desenvolver uma disciplina para que eu pudesse melhorar para mim não apanhar tanto quanto eu apanhava, tá ligado? Nas minhas aulas iniciais, mano. E esses foi as três principais lições que eu aprendi no jiu-jitsu que já me deram um up assim na minha vida pessoal.
mas não chega nem perto do que eu vou falar pra vocês agora. É, além dessas lições que eu tive no jiu-jitsu, uma coisa que, digamos que foi a principal estratégia pra mim, assim, eu acredito que a maioria das pessoas, no momento ou em outro, se você treina jiu-jitsu e ainda não pegou isso, você vai perceber que é a principal habilidade que o jiu-jitsu te entrega e acrescenta na sua vida, é a capacidade de você ser bom no ruim, mano. Porque a maioria das vezes, pra você que é iniciante no jiu-jitsu, você vai estar sendo amassado, tá ligado? E, mano, você quer usar força bruta, você quer se bater, você quer ir pra lá, pra cá, e só fica pior, mano, tá ligado? E com isso acontecendo e você percebendo que você tenta de várias formas, pra lá, pra cá, tenta ir pra um lado por força e você percebe que às vezes você mesmo se põe em situações de risco, se ferra por causa disso, você começa a utilizar um pouco mais a cabeça e a desenvolver a paciência e o pensamento estratégico. Eu sempre tive isso já de base na minha vida. Como eu disse aqui anteriormente, eu sempre fui viciado em jogos RPG. Então, para quem joga MMORPG, sabe que você precisa ser muito paciente e ter estratégias. E isso eu dei sorte no jiu-jitsu. Porque a principal coisa que você tem que ser no jiu-jitsu é ser bom e resiliente, aguentar pressão, porque a maioria das vezes você vai ser posto em situações desconfortáveis, você vai ser amassado de cara no tatame, você vai ser esmagado com o joelho na sua barriga, tá ligado? Você vai passar por situações de desconforto e você tem que, nessa situação de desconforto, manter a paciência e conseguir ter um pensamento estratégico para você sair daquela situação e não desistir e não dar os 3 tapinhas. Isso no tatame. Agora, quando você pega e transfere isso para sua vida, você consegue ter uma grande evolução na sua vida, que foi o que esse ensinamento trouxe para mim, rapaziada. Porque é muito simples. É fácil você pegar e ser bom no bom, tá ligado? Opa, até bati minha mão aqui na mesa. Mas, mano, é muito fácil, pô, tá ligado? Relacionamento. Vamos jogar isso aqui no relacionamento. Pum. Relacionamento. Você tá ali com a sua namorada, tá tudo flores, mano. É beijinho pra cá, beijinho pra lá, meu amor pra cá, meu amor pra lá, te amo pra sempre. Fomos feito um pro outro, vamos passar a vida inteira junto, tá ligado? Mas e aí, quando surge a primeira crise? Quando dá uma merda, tá ligado? Quando alguém fica doente, e aí? Você vai desistir da pessoa que você diz amar? Você vai desistir da pessoa que estava no seu lado até agora? Tá ligado? E vamos lá, outro exemplo. Você que não namorou no trabalho. Pum, no seu trabalho, tudo fluindo, gostosinho, indo lá trabalhar, fazendo seu trabalho de forma leve, você ganhando seu dinheiro tranquilo, de forma tranquila, meu chefinho pra cá, meu chefinho pra lá. E quando dá a primeira merda, e quando, o calo aperta, o que que tu faz, mano? Surta? Aí, eu vou ter uma crise de burnout, vai ter uma choradeira, vai surtar, tá ligado? É isso? Vai desistir, vai pedir pra ir embora, saca? É esse tipo de coisa, mano. Exemplo financeiro, tá ligado? Eu já passei por crises financeiras. Quem acompanha meu canal de cripto sabe. Comecei ali ganhando grana, pum, 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 mercado pra cima, pum, pum, pum. Mano, daqui 2 meses vou estar com um Lamborghini, iate, viajando com a minha namorada pra Maldiva. Na outra semana, val, mercado cai, pobre. Nada, nada, fudeu, perdeu dinheiro até que não tinha. E aí, mano, o que que tu vai fazer? Vai aplicar o tirinho no tímpano? Vai desistir? Vai surtar? Vai chorar? Tá ligado? Nessas situações que você tem que aprender a suportar pressão, tá ligado? Ter paciência e ter um pensamento estratégico. Porque você precisa ser bom no ruim. Porque ser bom no bom é fácil, tá ligado? Então, mano, isso foi a principal lição que o jiu-jitsu trouxe pra mim. Porque nessas situações onde você tá sob pressão, mano, você precisa ter muita paciência pra você achar ali uma posição confortável no ruim, pra você começar ali, ó, se pum, pum, se ajeitando, pá, se ajeitando, pra você pegar e achar uma brecha
pra você conseguir melhorar a sua posição, meu cria. Porque é só na pressão, mano, isso é sem dúvidas, é só na pressão, é só ali no desespero, na agonia, tá ligado? Que você é moldado, que você consegue buscar a real evolução. Só no desconforto que você vai conseguir buscar essa real evolução que você procura, sabe? Porque você que tá aqui assistindo esse tipo de vídeo, olha aí, mano, poucas views esse vídeo tem. Tá aqui é pessoas que estão querendo buscar uma evolução, seja em qualquer área da vida, financeira, pessoal, física, qualquer coisa, tá ligado? Você precisa, às vezes, não fugir de uma situação de desconforto, tá ligado? Observa, tenta achar ali uma posição menos desconfortável para te dar uma clareza ali para você começar a pensar como sair daquela situação. Porque só no desconforto a gente é moldado. Um exemplo para vocês pessoal aqui, mano. Eu até comentei no último vídeo. Pô, mano, eu e meu pai no final do ano passado estávamos super bem, mano. A gente tava iniciando um novo projeto de uma transportadora. Pum, compramos um carro, investindo, conseguimos um contrato, começando ali a fazer um dinheiro maneiro, mas dinheiro que a gente nunca tinha feito antes. Tô conseguindo ajudar meu pai, até que meu pai descobre um câncer no pâncreas, mano. E, tipo, fase terminal, meu pai já tava ficando amarelo, o olho amarelo. Pum, mano, tem que operar, tá em fase terminal, ruim, 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 ruim. Mano, 10% de chance de meu pai ficar vivo. E o cara ficou, mano, tá ligado? Nós é ruim. O cara ficou, sobreviveu, fez a cirurgia, sobreviveu. Mas aí, depois que ele fez a cirurgia, que começou, tipo, a real pressão mesmo, mano. Porque, pô, meu pai ficou 9 dias, mano, em coma induzido, tá ligado? E aí, como é que é a mente do filho que só é, pô, mano, aqui é eu, meu pai e minha namorada mora aqui com a gente, tá ligado? E desde quando minha mãe faleceu, minha irmã foi embora de casa, sempre foi eu e meu pai pra tudo, tá ligado? E, pô, mano, eu ver meu pai naquela situação, tipo, pra mim foi mais angustiante do que quando eu recebi a notícia da minha mãe ter falecido, tá ligado? Pra mim era muito angustiante todo dia ir no lar, ver meu pai em coma induzido, fazendo hemodiálise, os médicos sem dar nenhuma notícia boa, só notícia ruim. E a mente começa, mano, tá ligado? Pum, pum, pum. Você querendo, tipo, desistir de várias coisas, tá ligado? E, pô, mano, não só afeta ali a relação do meu pai, começa a afetar sua mente, então começa a afetar no seu profissional, começa a afetar também no seu relacionamento, porque eu não tava conseguindo ser um bom namorado pra minha namorada, tendo em vista a situação que eu tava, tá ligado? Eu não tava conseguindo ser um bom amigo, não tava conseguindo ser um bom irmão, não tava conseguindo produzir conteúdo, ser bom no meu trabalho, tá ligado? Mas só que, pô, mano, em meio a todo esse desconforto, eu tinha que encontrar ali a calma, a paciência pra me conseguir, pum, me ajeitar, pensar pra conseguir sair dessa situação, fazer tudo ali voltar a funcionar. Até porque não é necessário, ou melhor, deixa eu formular aqui melhor pra vocês. É bom você não focar em coisas que não estão sob seu controle. Isso pode ser um pouco duro para essa situação que eu tô falando, mas pensa comigo, meu pai tava ali em coma, tá ligado? Não tá sobre o meu controle fazer ele acordar. O que que eu posso fazer pra tá melhorando a situação em que eu me encontrava naquela época? Mano, todo dia eu tô indo lá, ver meu pai no hospital, tá ali uma energia positiva pra ele, tá ligado? Tipo, é eu por ele, tô ali todo dia, independente do que acontecer, se eu tiver que ir andando pra lá todo dia, eu vou, tá ligado? Graças a Deus o mercado cripto me deu a condição de ter o dinheiro ali pra gente passar por essa fase, mas, mano, tamo lá. Então aqui, ó, não tá sob meu controle fazer meu pai acordar. Então o que que eu tenho que pensar? Preciso ajeitar aqui as coisas em casa para preparar para receber meu pai. Preciso ajeitar aqui as minhas contas e preciso manter a minha mente saudável. Então o que que eu busquei fazer? Busquei continuar fazendo as minhas coisas mesmo mesmo não estando conseguir fazer 100%, fazer 100%. Então, pô, continuei treinando, continuei fazendo minhas paradas, até eu começar a me ajustar ali pra tá conseguindo sair daquela situação, mano. E consegui. Meu pai foi passando esses dias, tipo, não foi fácil. Não é fácil você ver, tipo, uma das pessoas que você mais ama no mundo ali naquela situação, não é fácil. Mas fui lá, me ajeitando, a gente foi passando pela situação e, pumba, melhorou, mano. Tamo aqui. Meu pai tá vivo, tá fazendo a químio agora e tamo passando de fase em fase. Mas esse é só um exemplo, assim, pessoal, pra vocês entenderem que, tipo,
existe diversas situações na sua vida que vai, tipo, te botar uma pressão do caramba, em que vários momentos, mesmo eu não pensando em nenhum momento passou na minha cabeça de, tipo, desistir ou jogar a toalha, porque, eu não me via como essa opção e, tipo, pela forma que meu pai me criou, sempre quando eu penso algo assim, eu já penso, não tô sendo homofóbico, mas mano, desistir, é ter essas coisinhas de: "Ai, tô triste, que crise", pra mim é coisa de viado. E não tô falando de viado de, pô, o cara que é homossexual e fica com outro homem, mas de viadinho de atitude, tá ligado? Então isso não passava pela minha cabeça, tá ligado? Sou homem, então, tipo, independente da pressão que tiver vindo aí, eu tenho que aguentar e o jogo só acaba quando eu apago ou quando eu dou os 3 tapinha ali, peço pra desistir ou dou barra kit, mano, da vida. Então tem que se manter forte, ser forte, resiliente, porque meu pai não criou um cara fraco, eu não sou fraco, eu não dou espaço pra fraqueza na minha mente, tá ligado? E é fácil eu falar isso aqui agora, só que eu não tinha essa mente. Por quê, mano? Porque eu não trabalhava isso. Eu acredito, tenho certeza, na verdade, que a mente funciona como qualquer músculo. Você precisa treinar o músculo para ele crescer, correto? E a mente, você precisa treinar ela, trabalhar ela para que ela possa evoluir. E por isso que eu tô falando para vocês aqui em relação ao jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, para mim, foi essa virada de chave. Foi onde eu treinei a minha mente para suportar situações de pressão, de estresse, conseguir ter paciência para achar uma posição boa ali pra me conseguir parar e ter um pensamento estratégico pra me estar saindo dessa posição, saca? E se o jiu-jitsu foi essa chave pra mim, pode ser pra você, meu querido. Então, pô, mano, você que tá procurando essa evolução, seja mental, corporal, de atitudes na sua vida, talvez o jiu-jitsu pode ser uma chave pra você. Então, mano, espero realmente que esse vídeo tenha servido pra você de como uma coisa boa pra você, sei lá, buscar uma evolução ou até, tipo, começar a treinar jiu-jitsu, não só por ter essa evolução, que acredito que seja uma das principais coisas, assim, que me ajudou em questão e um dos maiores ensinamentos que eu tive em relação ao jiu-jitsu, sabe? Mas não só nessa parte, mas também na parte de você, pô, ter uma autoestima, de você saber que, pô, você tá num lugar, se deu uma merda, parceiro, você vai conseguir arrebentar todo mundo e sair dali tranquilo. Aí vagabundo vai vir falar: "Ah, mas e aí, vou sentar no chão e vou sair arrastando a bunda pra fazer guarda?" Mano, quem treina de verdade sabe que o jiu-jitsu não é isso, tá ligado? Então, mano, você treina, você, além de conseguir autoestima, você, pô, tem a capacidade de proteger as pessoas que você gosta. Se precisar, numa situação ali, você sair na mão com alguém, você vai ter essa habilidade, tá ligado? Fora, entre outros benefícios, meu cria. Então, mano, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, compartilhe com alguém, caso você tenha gostado desse vídeo. É nóis e os